meus amigos, estamos mais uma vez juntos aí para o nosso momento compartilhar. Sejam bem-vindos, você e a sua família, que possamos ter um momento de crescimento aí também no nosso conhecimento da Palavra de Deus, especialmente voltada agora, né, no tema dos 10 mandamentos que estamos seguindo aí, Catecismo Menor, começando o Catecismo Menor, na verdade, né, sendo os 10 mandamentos o primeiro grande capítulo que nós temos. Semana passada nós estivemos juntos falando sobre o primeiro mandamento. E hoje então quero conversar um pouquinho com vocês sobre o segundo mandamento. E tudo o que está dentro desse mandamento, os assuntos aí de mentira, de falsidade, né, de uso do nome de Deus de uma forma errada. Tudo isso está dentro dessa perspectiva aí do segundo mandamento. Antes da gente começar aí olhando o catecismo, a gente vai ter um momentinho então de oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra que chega a nós, que dá para nós novos nortes, caminhos, nos orienta, nos deixa seguros, mais perto de Ti. Abençoa esse nosso momento de reflexão sobre o segundo mandamento, que possamos firmar também a nossa convicção no que diz respeito ao Teu santo nome e o respeito por Ele. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, então, como a gente estava falando da última vez, né, nosso tema é Catecismo Menor, tá? Esse é o que vai nos ocupar agora por um bom tempo aí dentro do nosso projeto Compartilhar. Lembrando para vocês que nós estamos olhando especificamente o Catecismo, estamos, né, tendo assim, tipo uma leitura do Catecismo nesse momento Compartilhar, até para refrescar um pouco aí a memória, né, daqueles que há mais tempo já fizeram a sua primeira comunhão, já fizeram a instrução de confirmandos, e aí a gente sempre tem a oportunidade de lembrar um pouco, né? Esse é importante, essa lembrança é saudável também para a nossa fé. Lembrando então que os 10 mandamentos eles se constituem um código, né? É um código moral que nós temos aí, que é o código que perpassa o Antigo Testamento para o Novo. Jesus Cristo retoma este conjunto de leis. Nós sabemos que existiam muito mais leis dentro do Antigo Testamento, né, que regiam a vida religiosa das pessoas, regia a vida social das pessoas, a vida pública, né, e até a vida política das pessoas. Tudo era dentro de um conjunto de leis estabelecidas por Deus. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, ao trazer o cristianismo como proposta de igreja nova, ele retoma daquela igreja antiga os 10 mandamentos, que é o código moral. Porém, é importante a gente também ter a ideia de que não trata-se apenas de um código moral, assim, ético, social ou sociológico, né? Mas trata-se da vontade de Deus, da palavra de Deus, e é exatamente por isso que foi retomado com tanta seriedade por Cristo, e Cristo traz uma dimensão especial desses mandamentos, né? Nova desses mandamentos. Então, isso é importante ficar claro também aí, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, certo? Ele constitui-se uma espécie de freio, né? Os mandamentos eles têm essa função. São os nossos freios sociais, nossos freios morais, nossos freios espirituais. Sem freios, o caos está mais perto da gente. Então, para evitar o caos, nós precisamos ter a ideia do freio, né? Tem coisas que precisamos e podemos parar. E aí o mandamento nos dá a ideia do que são essas coisas que precisam parar. Também tem a perspectiva, né, como depois é citado, né, pelos autores e pelos estudiosos da palavra de Deus, de que os mandamentos também têm essa ideia, né, de lei como espelho e norma de vida. Então é importante a gente poder se olhar nesse espelho e ver como nós estamos e prestar atenção nas normas que estão estabelecidas, porque elas nos levam para mais perto dos caminhos de Deus. Então vamos aí nesse pensamento olhar agora o segundo mandamento. Então o segundo mandamento diz assim, o texto lá do catecismo, né? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Esta é a citação de Êxodo capítulo 20, que Lutero pega e lança então no seu catecismo, né? É um texto bíblico que vem de lá para cá. E aí Lutero vai fazer a primeira pergunta, o que significa isto? E aí ele diz, devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar,
mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Já poderíamos ficar por aí, né? A explicação de Lutero é muito boa, muito tranquila. Ele pontua o que podemos e o que não podemos, o que devemos e o que não devemos, né? Dentro da explicação desse mandamento. Porém, o amigo de Lutero ele segue agora com outras perguntas e outros esclarecimentos que nos ajudam a compreender um pouco essa densidade do texto de Lutero ao explicar o que significa isto. Então, lá na pergunta seguinte vai dizer: por que dizemos e repetimos nos seguintes mandamentos, devemos temer e amar a Deus? Essa é a primeira pergunta. E a resposta que nós temos ali é: porque do temor e do amor de Deus deve provir o cumprimento de todos os demais mandamentos. Então, o motivo que nós temos para seguir os mandamentos é temer e amar a Deus. Daí é que vem, né? E esse temer é importante entender que isso não significa ter medo, é parecido, né? Mas não é ter medo, é ter respeito, né? Respeitar e amar a Deus acima de tudo. Esse é o significado do respeito a Deus, da sua palavra e do amor a Deus é que vem a capacidade ou habilidade para o cumprimento de todos os mandamentos que qualifica a nossa vida espiritual diante de Deus. Daí vem perguntando agora, já que o mandamento fala em santificar o nome de Deus, ele pergunta: que é o nome de Deus? E a resposta: o nome de Deus é Deus mesmo, como ele se revelou. Aí tem várias questões, né, que podem ser agregadas aqui. Tem muitas pessoas que usam outras terminologias. A própria Bíblia usa muitos nomes que identificam Deus como o Criador, como o Santo, como o Poderoso, como o Deus Clemente, como o Jeová. Tem vários nomes pelo qual ele se apresenta. Moisés perguntou para Deus: como é que eu digo quem é você? Quando eu chegar lá no Egito, e Deus disse para Moisés: fala que eu sou, te enviou. E quando Jesus vem, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sei, enfim, vós sois a luz do mundo, eu sou, né? Então, Jesus se apresenta como sendo o eu sou, o bom pastor, como eu sou aquele que cuida, como eu sou a luz, como eu sou a vida, como eu sou o caminho, como eu sou a verdade. Então, esse é o nome de Deus, é Ele presente, é quem Ele é mesmo, né? E aí a pergunta vem 23 ali, que proíbe o segundo mandamento. O segundo mandamento nos proíbe tomar o nome do Senhor em vão. Especialmente, não devemos amaldiçoar, jurar ou praticar a feitiçaria, nem mentir ou enganar pelo seu nome. Então tem um punhado de coisas aí, né, que estão previstas como proibidas dentro desse mandamento. E claramente, né, Lutero entende isso, que é isso que significa usar o nome de Deus em vão. Quando você associa o nome de Deus a estas práticas aqui, né? De amaldiçoar, ou de jurar, ou de praticar a feitiçaria, ou de mentir, ou de enganar. Isto é usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus sem respeito, usar o nome de Deus sem o devido respeito por Ele e o amor também a Ele. Então, já temos aí um freio bem importante no que diz respeito ao uso do nome de Deus, ao cuidado do nome de Deus. Então, usar o nome de Deus em vão está associado a essas práticas em que se mistura o nome de Deus para aquilo que não faz bem, para aquilo que ameaça o bem-estar das outras pessoas. E eu quero que Deus faça isso acontecer. Eu quero que Deus faça com que essas coisas cheguem na vida das outras pessoas. E eu me associo então a Deus como fonte de poder para levar a vida das outras pessoas aquelas pragas, desgraças e maldições que eu desejo para a vida delas. Esse é o ponto de corte, é aí que para. Nós não estamos autorizados pelo mandamento de Deus, santificar o nome de Deus, não está previsto esse tipo de ação. E é isso então que o autor fala aqui. E ele diz: o que quer dizer então amaldiçoar pelo nome de Deus? Agora ele vai pegar parte por parte, né, desses proibidos aí, dessas atitudes proibidas, dessas proibições, parte por parte. O que quer dizer amaldiçoar? E responde: amaldiçoar pelo nome de Deus quer dizer blasfemar a Deus, falando mal dele ou zombando dele, e desejar a si próprio ou a outrem a ira e o castigo de Deus. Práticas que são muito comuns entre as pessoas que não querem saber de Deus. Então elas desfazem e até afrontam o nome de Deus, né? E denigrem o nome de Deus pelo seu jeito de ser, de falar e de agir. E isso é ofensivo ao nome de Deus. Aqui, pela compreensão desse mandamento, percebemos
que isso é ofensivo e por isso mesmo é proibido. E aí o autor ele cita aqui Levíticos capítulo 24, onde diz assim: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Essa era uma lei clara lá no livro de Levítico, né, no Antigo Testamento, entre os judeus, porque o nome de Deus é santo. Então, se você não quer compromisso, não quer envolvimento com esse Deus, então você não usa também esse nome dele. Mas não está autorizado a usar o nome dele sem que, de uma forma inadequada, sem estar sujeito também aos seus juízos e julgamentos. Daí vem a seguinte pergunta, aqui no Catecismo, pergunta 25, que diz assim: o que quer dizer jurar pelo nome de Deus? Jurar pelo nome de Deus quer dizer invocar a Deus por testemunho da verdade e vingador da falsidade. A nossa palavra não está, não deveria ser procurar confirmação em Deus, especialmente quando nós não estamos falando a verdade. E isso é uma coisa bem comum de acontecer. Quando as pessoas querem afirmar algo que está difícil de ser acreditado, elas clamam Deus como testemunha, e às vezes não é verdade. E aí chama Deus para testemunhar uma falsidade, ou como estamos acostumados a falar hoje em dia, como uma fake news, né? E aí Deus é o que é o testemunho de que isso é verdade, de que isso está certo. Então, isso está proibido aqui dentro desse mandamento também. E aí tem, que juramento? Que juramento é lícito? É a pergunta que temos aqui. E ele diz: é lícito todo juramento que a glória de Deus e o bem do próximo exigem. Nós fazemos juramentos, né? Nós fazemos juramentos. Quando nós somos testemunhas de batismo, nós somos ali convidados pelo pastor a assumirmos um compromisso, que é um juramento, uma promessa diante do altar do Senhor, de fidelidade e cumprimento das nossas responsabilidades em relação à criança que estamos apadrinhando. Quando nós fazemos a nossa primeira comunhão, a confirmação da fé, nós estamos fazendo ali também uma promessa. Quando nós casamos, nós fazemos ali também uma promessa, um juramento. O que é para o bem do próximo e para a glória de Deus está liberado. O que está proibido é usar o nome de Deus para juramentos que não estejam de acordo com a verdade e que não sejam para o bem de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus e para o bem do próximo. E aí então nós temos o freio, né? E que juramento é pecado? Agora ele pergunta. Então ele diz: o juramento é pecado quando é feito de modo leviano ou com falsidade, particularmente quando se jura em coisas mentirosas, pecaminosas, incertas ou de pouca importância. Aí o juramento é errado. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, né? Que não devemos usar o nome de Deus, não devemos usar o nome de Deus para juramento, porque Deus é rigorosamente contra esse tipo de atitude, né? Então a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que vem além disso vem do maligno. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Então deixa o nome de Deus para louvor, para agradecimento, para as orações, para o engrandecimento do nome dele. E não traz ele para dentro das relações que estão contaminadas aí pelo pecado e querer que ele subscreva as ações que nós queremos subscrever ou afirmar, e nem sempre verdadeiras, muitas vezes envolvidas por falsidades. Então não misture o nome de Deus com esse tipo de realidade que temos entre nós aqui. E aí ele vai perguntar agora na pergunta 28, o que quer dizer praticar a feitiçaria pelo nome de Deus? Resposta: praticar a feitiçaria pelo nome de Deus quer dizer usar o nome ou a palavra de Deus sem a ordem e promessa, para realizar coisas sobrenaturais. Por exemplo, benzer, prognosticar, consultar os mortos e semelhantes artes do diabo. E é muito claro o texto bíblico que proíbe isso, quando está escrito ali em Deuteronômio capítulo 18, né? O autor sempre faz questão de botar o texto bíblico para a gente ver de onde saiu esse pensamento. E lá em Deuteronômio 18, versículo 10, diz assim, ó: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem qualquer que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Muito claro então a palavra, né?
Não pode, está proibido, é vetado. Não misture o nome de Deus a esse tipo de prática também, porque não está santificando o nome de Deus, está usando o nome de Deus em vão. E quem usa o nome de Deus em vão está na mira também da condenação, a menos que haja arrependimento e pedido de perdão. Seguindo, ele vai perguntar agora o que quer dizer mentir pelo nome de Deus. Então vamos tratar da mentira agora. Diz assim: mentir pelo nome de Deus quer dizer ensinar doutrina falsa como se fosse palavra e verdade de Deus. Bom, aí nós temos um capítulo bem importante. A palavra de Deus ela precisa ser ensinada clara e puramente. Não se pode misturar a palavra de Deus com conceitos de humanidade, especialmente quando esses conceitos visam interesses particulares. Então, está absolutamente proibido, né, o uso desse tipo de recurso. A palavra de Deus ela precisa ficar clara e pura para todas as pessoas, e apenas a palavra de Deus, né? Então, mentir em nome de Deus é misturar a palavra de Deus com coisas que não estão lá. E muitas vezes a gente percebe isso, né, nos movimentos religiosos, que para beneficiar grupos ou para defender interesses pessoais dos seus donos ou fundadores, as pessoas se veem autorizadas a misturar coisinhas lá no meio da palavra de Deus, que muitas vezes impressionam as pessoas, seduzem e desviam as pessoas do caminho do Senhor. Pecado contra o segundo mandamento. Agora vem a outra pergunta, número 30. O que quer dizer enganar pelo nome de Deus? E a resposta: enganar pelo nome de Deus quer dizer ocultar o coração incrédulo e a vida ímpia detrás de palavras e gestos piedosos. Isso chama-se hipocrisia, ou seja, fingimento. Tem muitas pessoas que se escondem na palavra de Deus. Então, publicamente, elas têm uma fala que se identifica muito com aquilo que é certo, correto, justo, bom e limpo, porém, na sua particularidade, na sua intimidade, as suas atitudes não combinam nada com aquilo que Deus espera, diz ou mostra na sua palavra. Como se vivesse duas vidas, uma vida pública e a outra privada. E aí, nessa ideia de vida privada, que ninguém me vê, eu faço o que eu quero, as pessoas se sentem autorizadas a fazerem, de fato, muitas vezes coisas verdadeiramente extravagantes. Isso é hipocrisia, né? E isto é o que ele fala aqui de enganar pelo nome de Deus. Eu tenho uma cara, né, de muito bom, de muito bacana, e uma prática que não condiz a nada. A gente às vezes encontra isso dentro das igrejas. Pessoas que cantam, oram, ocupam cargos, exercem funções, né, publicamente, são verdadeiros exemplos, baluartes da fé dentro dos templos. E aí dentro das suas casas, nas suas moradias, com as suas esposas, com seus filhos, ou nos seus espaços profissionais, no seu trabalho, aí a vida é outra, né? Não tem nada a ver com aquilo que está sendo anunciado, vivido lá dentro da igreja. Essa duplicidade de vida é perigosa, proibida pelo segundo mandamento, enganar em nome de Deus. Eu quero que as pessoas pensem de mim aquilo que eu não sou. Então eu vendo uma imagem, mas pratico outra. Aí é perigoso, porque Deus está vendo, né? Mesmo que as outras pessoas não vejam, Deus está vendo. Existem muitas vítimas por aí nesses caminhos, né? De gente que se torna vítima, refém de pessoas que vivem essa duplicidade de vida. Ninguém desconfia delas, mas elas são assim. Então, mas Deus conhece, então Deus está vendo, e é importante que você saiba, que eu e que todos nós saibamos, de que Deus conhece o coração e a mente de todos nós em qualquer lugar que nós estejamos. Não é possível viver essa duplicidade sem ser conhecido por Deus, porque é proibido viver essa duplicidade de vida. E aí vai dizendo agora o que ordena o Senhor no segundo mandamento. Então as proibições são claras. E agora o que é ordenado? Devemos invocar o nome de Deus em todas as necessidades. Orar, louvar e agradecer. Pode usar o nome de Deus à vontade para isso. Está ordenado, está permitido, está liberado. Para todas as necessidades de orar, louvar e agradecer, o nome de Deus é santo, puro, eficiente e eficaz. Então pode usar o nome de Deus porque está plenamente de acordo. Santifica o nome de Deus, não usa o nome de Deus em vão. Programa a tua mente, a tua vida para que você esteja afinado e alinhado com esse preceito bíblico, e você viverá na presença de Deus de uma forma perfeitamente agradável ao Senhor e útil também ao seu próximo. Essa é a ideia então que nós temos aí dos textos bíblicos, né, que a gente compartilha
com vocês aí entre nós o programa Compartilhar. Veja que tem uma história bíblica para você dar uma olhada lá em Mateus capítulo 23, sobre verdade e falsidade, né? Você pode dar uma conferida lá. E também tem uma história bíblica ali para olhar, que é em Atos 5, 1 a 11, que é a história de Ananias e Safira. São duas histórias que são citadas como exemplo aqui de vida em relação ao segundo mandamento, que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim. Certo, gente? Então fica aí para podermos olhar para a nossa vida à luz desse mandamento também e permitir que Deus nos dê orientação segura e aceitarmos e acolhermos essa orientação e andarmos no caminho do Senhor, certo? Um bom tempo para você, que Deus abençoe, uma boa semana, paz, bondade e amor, e até a próxima. Juntos nós pedimos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Tchau, tchau.